Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar um pouco sobre o amor de Deus. Aleluia. O amor ágape. Quando João escreve na língua original, falando do amor de Deus, João vai usar uma expressão que é agapau ou agapaou, significando que Deus amou. Veja, o verbo fala de uma ação. O amor de Deus, ele não é um amor inerte, mas o amor de Deus, ele é verbal. Ou seja, ele é um amor ativo. Ele é um amor que entra em ação. Porque amor de palavras, Jesus fala desse amor. Ele é inócuo, ele é inerte, ele não gera nada. Ele diz: muitos me louvam de lábios, apenas de lábios, da boca para fora, né? Mas o seu coração está longe, bem distante de mim. O Senhor Jesus, ele diz que aonde vocês guardam o teu tesouro, ali está o teu coração, ou seja, ali está o teu verdadeiro amor, aonde você coloca o teu tesouro. Sabe, quando a palavra diz que Deus agapaou, está dizendo assim, ele amou, mas ele amou ativamente. Ele amou porque ele estava agindo em defesa daquilo que para ele é o seu tesouro, daquilo que é precioso para ele. Deus amou. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou. A primeira coisa que você precisa perceber é que existe um Deus, que não é fruto da imaginação do homem. Não. O nosso Deus é real e verdadeiro. Há um testemunho da ciência dizendo da realidade desse Deus. Quando você se aprofunda nas descobertas da ciência, principalmente as mais recentes, salta aos olhos a realidade e a verdade de que há um Deus. Sabe, se qualquer das constantes da natureza, da criação, do mundo da física, qualquer das constantes, da força forte, ou da força fraca, ou da força magnética, ou da força eletromagnética, se qualquer dessas constantes variar infinitesimalmente, um valor que é infinitesimal, tá certo? 1 para 10 mil, por exemplo, que dá uma fração mínima, mas se variar, tá certo? De um número que teria aí mais de 130 zeros. Imagine, um número 0, você coloca 130 zeros e bota o número 1. Veja que como é pequena essa variável. Mas se na criação qualquer dessas variáveis variar, se a densidade da matéria variar em relação ao núcleo do átomo, em relação à sua eletrosfera, se alterar qualquer coisa, e a vida e até o próprio universo seria impossível. As estrelas não existiriam. Olha que coisa tremenda. As estrelas não conseguiriam existir. Mas uma variação tão insignificante é. Mas é uma pequena variação que vai produzir um grande efeito. É assim no mundo natural. Sabe, os elétrons, seria impossível haver as cadeias que formariam as moléculas, porque a formação, a existência do carbono, um material que é fundamental para a existência da vida. A vida é baseada em carbono, a vida humana. Mas se qualquer dessas variáveis for alterada, sabe, frações infinitesimais, e não seria possível haver carbono, ou seja, não haveria a vida. Não haveria nada. Quando você estuda as descobertas mais recentes da cosmologia, da física quântica, e você percebe que, sabe, imagina a loteria. Eu vou usar isso como forma de você entender a probabilidade. A probabilidade de alguém acertar na loteria é muito pequena, né?
Se você estudar combinatória, se você estudar probabilidade, você vai ver que é muito, muito pequena a possibilidade de alguém ganhar. É uma ocorrência mínima alguém ganhar. Tá certo? É por isso que tantos prêmios são acumulados. Agora você veja, em se tratando da criação, desde o início da criação, e a ciência vem descobrindo que para nós, para que o universo existisse, para que o nosso Sol existisse, para que o nosso planeta existisse, para que a vida existisse, para que você existisse, tudo deu certo. Tudo teve que dar certo. Cada passo da existência. Pai Jairinho, cada passo da existência, cada processo criativo, tudo teve que dar certo a uma variação mínima, a uma variação infinitesimal, insignificante numericamente falando, mas teria que ter aquela precisão. Se não tivesse, daria errado. Se não tivesse, e o universo já no seu início não geraria as galáxias nem as estrelas, mas grandes buracos negros haveriam sido formados e a vida não teria acontecido. Os planetas não teriam acontecido. E tudo vai dando uma cadeia. É como se para nós, para que a vida existisse, a gente todas as vezes vencemos na loteria. Todas as vezes deu certo. Para a gente tudo teve que dar certo, ou nada daria certo. E em se tratando do planeta Terra, só observando a Terra, se a Terra fosse pequena demais, e não seria possível a vida. Se ela diminuísse um pouco o seu diâmetro, não seria possível a vida. Porque pequena demais, não teria como ter oxigênio, nem atmosfera, porque é pequena demais. Se ela fosse grande, um pouco maior do que o que ela é, e também não seria possível a vida, porque a atmosfera seria muito pesada, muito densa, seria também, nós sufocaríamos. Sabe, os planetas do sistema solar e outros planetas que a ciência moderna vem descobrindo são exemplos de como não daria certo. Mas na Terra, até o tamanho teve que dar certo. Sabe, na Terra, tudo teve que dar muito certo. Aleluia. Oh, glória. Tudo teve que dar certo porque tudo deu certo. E aí a ciência é forçada a aceitar uma verdade. Tinha uma mão guiando tudo isso. Sabe, tinha alguém cuidando de tudo isso. Como é que tudo deu certo? Como é que nada deu errado? Como é que eu estou aqui? Você só está aqui porque Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome. Lembra-te, diz o sábio lá em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador. Tem um Criador. Oh, glória! Que alguém aceite, que não aceite, existe um Criador, e a física é a verdadeira ciência, e a matemática estão demonstrando essa verdade. E Stephen Hawking, o maior físico do século passado e do começo desse século, falecido recentemente, não tem muito tempo que ele faleceu, mas o Stephen Hawking, ele disse, quando nós, os físicos, os homens de ciência, subirmos a montanha do conhecimento, parece que ao chegarmos lá, vamos encontrar lá os teólogos, os que creem na existência de Deus, todos de cabelo branco, barbudos, nos esperando há muito tempo que nós chegássemos lá. Oh, glória, porque há um Deus, porque existe um Deus, mas é um Deus que te amou. Olha a palavra, é um Deus que agapou, é um Deus que te amou, e te amou de tal. Que coisa tremenda. Esse amor de Deus é um amor que é ativo, esse amor de Deus é um amor que é real, esse amor de Deus é um amor que entra em ação, não é um amor que é indiferente, mas é um amor que te ama. Glória a Deus. E te ama de forma incondicional. Deus amou. Essa é a verdade. Ele não pré-estabeleceu condições para amar. João vai escrever na sua epístola dizendo: Deus é amor. E essa é a maior definição acerca de Deus. Mas o amor que Deus não é o amor da novela. Sabe, não é o amor do sexo. O amor que Deus não é o amor dos apaixonados. O amor que Deus não é o amor dos amigos. O amor que Deus não é o amor dos casais. O amor que Deus é o amor divino. É o amor que aí em língua grega é o amor ágape. É o amor perfeito. E em sua perfeição, esse amor, ele se sacrifica por aquele a quem ama.
A palavra declara: Deus prova o seu amor para conosco, para com você, para comigo, em que Cristo Jesus, seu Filho amado, deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores. Que coisa tremenda. Escrito está: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não, mas Ele tem enviado sua palavra para que o homem se converta, para que caia em si, para que os olhos se abram e lhe resplandeça a luz do Evangelho. Deus amou, Ele te ama. Olha para a cruz, olha para o Calvário, na visão de 7 séculos e meio antes daquele dia em que o Senhor Jesus Cristo, aquele para quem o maior profeta nascido de mulher apontou o dedo por 2 vezes e disse: eis o Cordeiro de Deus. E na primeira ele declara que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, mas olhando para ele, não era um cordeiro, era um homem. Mas para quem ouvia, João estava entendendo. Cordeiro é o que é sacrificado na antiga aliança. Cordeiro é aquele que a vida dele é entregue no lugar da vida do pecador, porque diz a palavra: o salário do pecado é a morte. O pecado leva o homem à morte. O pecado não só envergonha o homem, porque o pecado envergonha o homem. O homem na sarjeta do pecado, ele passa vergonha. O homem na sarjeta do pecado, ele tem a sua vida degradada, a sua família degradada, os seus sonhos degradados. O vício leva o homem à sarjeta. A corrupção leva o homem à sarjeta da vida, da história, sabe? O homem, ele é deturpado, deformado por causa do pecado, e o seu salário é a morte. Mas a palavra de Deus declara que Deus enviou o seu Filho para resgatar o homem dessa morte, deste pecado que degrada o homem. Deus amou de tal maneira, diz a palavra, que em seu amor, na prova do seu amor, ele entrega seu Filho. Jesus, ele diz lá em João 10, eu faço a vontade do meu Pai, por isso o Pai que ama, me ama, e Ele me ama porque eu estou disposto, porque eu entrego a minha vida. Olha só que coisa tremenda, eu entrego a minha vida. Jesus diz assim: ninguém toma a minha vida, ninguém tem poder para tomar a vida daquele que é a vida. Sou eu mesmo que a entrego voluntariamente. Por isso o Pai me ama, eu faço a sua vontade. Não é Pilatos que manda crucificar Jesus, não é Anás, não é Caifás, não é o Sinédrio que condena Jesus à morte, não, é Jesus que se entrega. Lá no Getsemane vão buscá-lo de madrugada, e estão ali os soldados perfilados, armados, prontos. Um batalhão estava ali pronto para lutar, se necessário fosse. Adiante estava o capitão daquela guarda. E quando chegam diante do Galileu, e o Galileu pergunta: a quem buscais? E a resposta é: a Jesus, o Nazareno. E a resposta do Galileu é: sou eu, oh glória. Quando ele diz sou eu, as pernas dos soldados fraquejam e eles caem por terra. Meu Deus, deve ter sido uma coisa desconcertante para quem conhece a disciplina militar. Um batalhão inteiro caindo. E eles se ajeitam, se levantam, se arrumam. O capitão não entende nada, ele também caiu. Não podia discriminar nem o soldado raso, ele também levou uma queda. Mas Jesus de novo pergunta: a quem buscais? E a resposta do capitão, meio desconcertado, arrumando já o capacete, é: a Jesus, o Nazareno. E o Senhor responde: já vos disse que sou eu. E outra queda, pei, oh glória a Deus, porque a vida eu a dou, diz o Senhor. Glória a Deus, ninguém tem poder de tomá-la, sou eu mesmo que a entrego, aleluia. Tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la de volta. Glória a Deus. Deus te amou, Ele te ama
Aleluia. Olha para o Calvário, na visão de 7 séculos e meio antes do profeta Isaías. Ele olha para o Calvário e ele diz, olhando para ele, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza tinha para que o desejássemos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Declara o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele fomos curados. Verdadeiramente ele foi moído, diz a palavra, ele passou pela moedura, mas diz a palavra, nós éramos como ovelhas que não tinham pastor, cada um se desviava para onde errantemente queria, não tínhamos o caminho, não conhecíamos o caminho, estávamos errantes, a nossa alma sedenta de Deus, como diz o salmista, a minha alma tem sede, ou assim como a corça, brama, suspira, deseja, anseia as correntes das águas por ti, ó Deus. Suspira a minha alma tem sede de Deus. Billy Graham, grande pregador do século 20, ele vai declarar que em todo homem há um vazio do tamanho de Deus. Só Deus preenche o vazio. Pode tomar toda a cachaça que o mundo produz e não preenche o vazio. Pode fumar toda a maconha que é traficada no mundo e não preenche o vazio. Pode consumir todas as pedras de crack produzidas e não preenche o vazio. Pode ser um homem que, como o Dom Juan, que diz a lenda, teve mais de 1000 amantes e não preenche o vazio. Pode ser como a mitologia fala de Midas, em tudo que tocava virava ouro. Pode ter todo o ouro do mundo e não preenche o vazio, porque este vazio é do tamanho de Deus. Só Deus preenche, só Deus ocupa esse lugar na tua alma, só Deus ocupa esse lugar no teu coração, só o Senhor te completa. Sem Ele estamos incompletos, porque viemos dEle, diz a palavra, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, dele vem todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, ele vai declarar, a partir da sabedoria do mundo grego, é nele que vivemos, é nele que nos movemos e é nele que existimos. Há um Deus que te ama, há um Deus que te ama, por isso deu o seu Filho, e a prova desse amor é que Ele entregou o seu Filho, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro na antiga aliança era imolado, o seu sangue era vertido, a vida do Cordeiro no lugar da vida do pecador. Olha só, quando alguém levava ao templo um cordeiro, e o sumo sacerdote, ou o sacerdote, tomava aquele cordeiro para o sacrificar, em lugar do pecador, era um processo de substituição. Isso era a misericórdia de Deus. Aleluia, porque o salário do pecado é a morte. Deus é um Deus santo, Ele não tem comunhão com o pecado. Aquele pecador, para tornar Deus propício a ele, ele apresentava aquele cordeiro inocente. E então é dito, conforme os escritos mosaicos no Pentateuco, na lei mosaica, aquele que apresentava o cordeiro estendia a mão, e era colocada a mão sobre a cabeça do cordeiro. Aquela mão era uma mão que não tinha anel, porque anel, honra humana não resolve o problema do pecado. Conhecimento humano não resolve o problema do pecado. Hierarquia social não resolve o problema do pecado. Riqueza humana não resolve o problema do pecado que dará o homem pela sua alma. Oh, quanto vale a tua alma? Quanto vale a tua vida? A palavra de Deus fala de um homem que prosperou naquele ano, plantou, e naquele ano colheu multiplicadamente. E olhando para toda a sua plantação, e olhando para o potencial da sua grande colheita, ele disse: aumentarei os meus armazéns, aumentarei os meus depósitos, para guardar tudo quanto tenho semeado e agora colhido. E direi à minha alma agora, come, bebe, folga,
deleita-te, porque está tudo garantido. Tu tens muitos bens para toda a vida. Folga, minha alma. Mas ele dito, então lhe disseram: louco, hoje pedirão tua alma, e tudo que tu tens, de que te servirá? Para quem será que dará o homem pela sua alma? Eu te digo o que é que Deus deu a você pela tua alma. Ele deu o Cordeiro de Deus. Ele entregou o seu Filho. Ele mesmo tomou a forma de homem. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele nasceu num planetinha, num planetinha de tamanho insignificante, um dos menores do universo, um planetinha que quando a Voyager, depois que se afastou muito do sistema solar, um comando foi mandado de Cabo Canaveral, a pedido do cientista, do cosmólogo Carl Sagan. E quando a Voyager recebeu por ondas de rádio o comando para voltar a sua câmera para trás e tirar uma foto dos planetas que ficavam para trás, e tirar uma foto do planeta Terra, e essa foto foi tirada e enviada por ondas de rádio até Cabo Canaveral, através de radiotelescópio, e essa foto é revelada. Começam a procurar, devido à predominância dos raios solares naquela imagem, começam a procurar aonde está o planeta Terra, aonde está o planeta azul, aonde está o planeta água, aonde está a nossa casa celestial aqui no mundo, aonde está a nossa habitação aqui no mundo, o jardim de Deus, o lugar da vida, o lugar onde Deus plantou o homem, aonde está? E encontraram em um único pixel perdido no meio de um raio solar estava o planeta Terra, o nosso mundinho azul. Ele tomou a forma de servo, ele humilhou-se, ele se fez pequeno, ele se fez menor do que a ponta do alfinete. Ele é a semente da mulher, como disse o Senhor: da semente da mulher levantarei um descendente que vai pisar a cabeça da serpente que enganou o homem, mas ao custo desta lhe ferir o calcanhar. Ele tomou a forma de servo, ele esvaziou-se da sua glória e, achado na forma de servo, diz a palavra, humilhou-se ainda mais. Porque este servo não tinha carteira assinada, este servo sequer tinha salário, este servo não era um diáconos, que significava servo pago. Não, este servo em língua grega é doulos, escravo sem direito. Ele esvaziou-se, ele abriu mão dos seus direitos para entregar a sua vida. Quando Pôncio Pilatos olha para ele e diz: não sabes tu que tem o poder para mandar tirar a tua vida, para te crucificar? E ele diz para Pôncio Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Se o meu reino fosse deste mundo, e eu pediria, e legiões celestiais viriam em meu socorro. Mas ele estava entregando a sua vida. Ele é o amor de Deus em ação, é o preço sendo pago pelo resgate do homem que caiu, pelo resgate do tesouro do coração de Deus que se perdeu. Deus te amou, Deus te ama de tal maneira, estucamasteia, oh glória, assim como a águia vê o seu ninho pegar fogo, e a sua ninhada sendo devorada pelas chamas, ela mergulha nas chamas, abre as suas asas de 4 metros de envergadura, cobre a sua ninhada, deixa o fogo vir sobre ela, entrega a sua vida para preservar os seus filhotes, as suas crias. Deus te amou de tal maneira. Conta-se que na África subsaariana, uma tribo antropófaga que não queria contato com estranhos, que não queria contato com estrangeiros, quem tentava atravessar aquele rio e chegar até aquela tribo era morto, sua carne era cozinhada e eles o comiam
Aleluia, eles o devoravam e ninguém chegava ali, o evangelho não chegava ali, a civilização não chegava ali, a verdade não chegava ali, ali imperavam os demônios, ali imperavam as trevas, mas um missionário recém-casado, a esposa com um filho de meses, é enviado para aquela região e ele ora ao Senhor: Senhor, eu preciso levar a tua palavra até os antropófagos, eu preciso levar a tua palavra até aqueles que ameaçam que atravessa o rio até o seu lugar, até a sua terra. Eu preciso lá. E Deus lhe dá a direção. Ele toma a canoa, coloca a esposa com a criança e ele vai atravessando com a canoa aquele rio, e aqueles antropófagos, à medida que viu aquela canoa se aproximar, eles tomam do arco e eles começam a ameaçar, eles começam a lançar as setas contra aquela canoa. A canoa estava distante, então não era possível alcançar aquela canoa, mas aquele missionário, ao chegar ao alcance da lança, das setas que eram lançadas, ele para a navegação, ele ancora a canoa, ele desce da canoa e diz para a esposa: minha esposa, confia em mim agora, me entrega o nosso bebê, me entrega o nosso amor, o fruto do nosso casamento. E aquela mulher, entre lágrimas, entrega o seu bebê ao esposo. Ele levanta aquela criança, ele toma aquele bebê, aquele menino, e o ergue em seus braços e o levanta para o céu. E com aquele bebê erguido, ele começa a avançar em direção à margem do outro lado. Ele vai avançando em direção à margem do outro lado. E aqueles antropófagos ficam admirados. Um estrangeiro que vem até nós e vem oferecendo o próprio filho, a sua vida e a vida do seu próprio filho. O comandante, o chefe daqueles antropófagos, segura a lança, mas não tem força para arremessar. Seu filho segura a lança, mas não tem coragem de arremessar. Os guerreiros antropófagos mais fortes daquela tribo seguram suas setas, mas não têm força para arremessar. E lágrimas começam a descer pelos seus olhos, porque eles percebem uma coisa: ninguém pode nos amar dessa maneira. Não sabíamos que havia alguém que podia nos amar dessa maneira, a ponto de atravessar, de vir fazer a travessia ao risco da sua vida e ofereceu o seu filho. Deus te amou, Deus te ama de tal maneira que ele deu, ele entregou o seu filho unigênito, diz a palavra. Ele entregou o seu filho, ele não teve a vida do seu filho por preciosa, mas ele entregou a vida do seu filho, de modo que na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus Santo, ele vai dizer: Pai, Abba, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado na cruz para você ser amparado na terra. Ele foi desamparado na cruz para você ser amparado no teu resgate, no resgate da tua salvação, porque Deus te amou de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Ele diz a palavra: para que todo aquele... Qual é a cor da tua pele? Qual é a tua etnia? De que família você vem? Qual é a tua condição social econômica? Qual é a tua condição cultural? Para que todo aquele, para que toda aquela, para que todo aquele, para que toda aquela, não importa a tua história, não importa quem você é, não importa as tuas escolhas, para que todo aquele, você é alvo do seu amor, você é alvo da sua graça. Diz a palavra: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra declara: pela graça, favor imerecido, pela graça sois salvos por meio da fé. Rasteia, por meio da fé, creia no Senhor, creia neste amor, por meio da fé, creia no Evangelho.
pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós. Não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito teu, jamais será. É dom de Deus, diz a palavra, é presente de Deus. Não vem de obras, não vem de boas obras, não vem de caridade, para que disso ninguém se glorie. Antes Deus preparou as boas obras, para que nós andássemos nelas, uma vez transformados e salvos. Querido, querida, Deus te ama, Deus te amou de tal forma e maneira, que deu o seu tesouro. Alguém só entrega algo de valor para receber algo que para si vale mais do que o tesouro que tem. Alguém só entrega aquilo que tem valor para receber algo que ele valoriza ainda mais. Deus te valoriza mais do que o seu próprio filho. Deus te valorizou mais. Esteia camastaia. Oh, glória a Deus, o mundo pode dizer você não tem valor, não vai dar para nada, não presta para nada, mas Deus te ama, Deus te valoriza. Cristo morreu por você na cruz do Calvário para te resgatar, para te transformar, para te redimir, para te regenerar, para te fazer nascer de novo. A esperança para você, a esperança para a tua alma, a esperança para a tua família, a esperança para a tua história, porque escrito está em Jó 14, a esperança para a árvore cortada, cuja raiz da terra seca morreu, ao cheiro das águas. Tem água de salvação para você. Aquele que beber da água que eu lhe der, disse o Senhor em João 4, nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas renovará suas forças, ao cheiro das águas terá vida nova, vai nascer de novo. A esperança para você. Jesus é a tua esperança. Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e toda aquela que nele crer não pereça. Deus não quer que você pereça. Sim, sem Ele perecemos. Sem Ele o salário do pecado é a morte. Sem Ele verdadeiramente é o inferno que espera o pecador, que não é resgatado, que não aceita ser resgatado. Oh, glória a Deus. Mas o desejo de Deus é te resgatar. O desejo de te tirar do pecado para si mesmo. Ele não quer que você pereça, mas diz a palavra, mas tenha a vida eterna. Jesus, o Cordeiro, disse: quem come da minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. A palavra diz: se confessarmos. Na primeira epístola de João 1,9, o apóstolo do amor escreve: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Escreve o apóstolo do amor: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Deus não é mentiroso, Deus é luz, e quem anda na luz não está em trevas. Mas eu te convido nessa manhã, meu amigo, minha amiga, vem para Jesus, porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como é que eu faço para ter esse encontro com Jesus, para entregar a minha vida a Jesus? Se com a tua boca, assim escrito está na carta de Paulo aos Romanos, se com a tua boca confessares Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Escreve: eu quero Jesus. Escreve: eu quero Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Oh, glória. Eu convido o Kennedy para louvar. Enquanto o Kennedy louva,